Meus irmãos, o tema sobre o qual eu quero falar com vocês hoje é esse que está aparecendo aqui na tela. Dias melhores virão. E eu preciso, antes mesmo de ler o versículo sobre o qual eu vou falar, eu preciso explicar um pouquinho para vocês o contexto dessa mensagem. Eu acho que a maioria de vocês sabe que em dezembro de 2019, no dia 19 de dezembro de 2019, 27 de dezembro de 2019, eu recebi um diagnóstico de câncer de nasofaringe, um tumor localizado atrás do nariz, um câncer já em estado 2, com metástase linfonodal no pescoço. Essa foto que vocês estão vendo aí sou eu. Essa foto foi tirada pela Silene, minha esposa, que é uma fotógrafa de muito talento, e ela tirou essa foto sem eu saber. Foi bem no meio do meu tratamento. Esse lugar onde eu estou é um condomínio numa antiga fazenda aqui no interior de São Paulo, no caminho de Campinas, a 28 quilômetros de Campinas. Eu tenho um querido amigo e que também é parente, um concunhado meu, ele tem uma casa ali onde ele passa finais de semana. E quando eu fazia quimioterapia por causa daquele câncer, ele algumas vezes me emprestava a casa dele para que eu ficasse ali, era mais perto de Campinas, então facilitava a ida e vinda. E numa dessas ocasiões, no primeiro semestre de 2020, que para todos nós foi extremamente difícil, eu sei, porque foi o primeiro semestre da pandemia. Naquele semestre, além da pandemia, eu, a minha esposa e o meu filho tivemos que lutar com essa experiência terrível, de enfrentar um câncer, de me submeter a um tratamento doloroso contra esse câncer. E todo mundo sabe o que é um tratamento contra o câncer, né? Quimioterapia pesada que eu fiz ali no Hospital de Clínicas da Unicamp, que é a universidade onde eu trabalho. Graças a Deus eu consegui fazer meu tratamento ali. O Hospital de Clínicas da Unicamp atende basicamente a população carente, gente que é atendida pelo SUS, faz um belíssimo trabalho ali. E Deus me deu a chance de ser tratado ali, eu sou grato a Ele por isso. Radioterapia, 35 sessões de radioterapia, que é o máximo que um ser humano consegue suportar, uma sessão a cada dia, dias consecutivos. Isso foi feito não em Campinas, foi feito aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público. Essa experiência não foi nada fácil, mas ali, no meio da experiência, a Silene, na verdade a Silene não tirou apenas uma foto, a Silene fez uma cobertura fotográfica do meu tratamento sem eu saber, e ela me mostrou depois, né, as fotos ali de várias etapas do meu tratamento. Mas quando a Silene tirou essa foto que vocês estão vendo, ela me mostrou depois, e ela colocou uma legenda nessa foto. E a legenda dizia assim: dias melhores virão. Eu não consigo me lembrar dessa fotografia sem que isso mexa comigo. E eu sei que isso é uma palavra de Deus também para você, que está passando por um tempo difícil. O que o Senhor está te dizendo hoje é o que Ele disse para mim lá atrás, através da minha esposa: dias melhores virão. Eu preciso dizer isso. A Silene tem sido, né? A gente vai completar esse ano 37 anos de casamento. Ela tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Mas quando eu passei por esse problema, 4 anos atrás, nós já estávamos casados há mais de 32 anos. E eu confesso, eu não imaginava que a minha mulher fosse tão corajosa como ela é. Para mim, ela era aquela menina por quem eu me apaixonei com 18 anos de idade, né? Eu tinha 18 anos de idade quando me apaixonei por ela, aquela menina. E eu sabia das muitas qualidades dela e sempre falei muito disso, mas eu não sabia quão corajosa ela era. Eu não sei o que seria de mim se Deus não tivesse colocado do meu lado a Silene. Enquanto eu estava lá 6 horas consecutivas na cadeira de radioterapia, ela estava sentada ali no corredor, do lado de fora, no Hospital de Clínicas da Unicamp, na clínica oncológica, aquele corredor que ela chamava de o corredor da dor.
somente gente ali humilde, sofrendo demais por causa dessa doença terrível, mas ela estava ali. E quando eu saía da cadeira, quebrado, cansado, sem coragem de comer, era ela que me pegava e me levava para casa e que cuidou de mim ao longo desse tempo todo. Agora, meus amados irmãos, eu preciso dizer para vocês qual foi o contexto no qual essa doença me veio. Como eu disse, ela foi diagnosticada em dezembro de 2019. Nos anos anteriores a isso, vários anos antes disso, infelizmente, eu vinha passando por um processo de esfriamento do meu coração em relação a Deus. Meu coração estava ficando frio para o Senhor. Eu não sabia disso. E aqui eu quero fazer um alerta para você. Veja bem, o esfriamento do coração em relação a Deus é que nem o câncer. Você não sabe que está com o câncer até que ele se manifesta, já muitas vezes no estado avançado. No meu caso, em 2019, agosto de 2019, eu estava trabalhando na Unicamp, depois do almoço, fui ao banheiro escovar os dentes, me olhei no espelho, e aí eu percebi que eu tinha um pequeno caroço aqui nesse lado do pescoço. Muito pequeno, muito discreto, mas era um caroço. Voltei para casa, mostrei para a Silene, ela falou, vamos para o hospital. Fomos naquela mesma noite no hospital do servidor público, e aí começou a investigação do que era aquilo. Isso em agosto. Em dezembro, saiu o diagnóstico. Aquele caroço já era a metástase do câncer. O câncer já estava em estágio 2 e eu não tinha sentido nada. Da mesma maneira, a frieza espiritual nos pega e a gente acha que está tudo bem, a gente acha que está tudo normal, mas o nosso coração vai esfriando. Eu achava que apenas a minha fé tinha se tornado mais sofisticada, mais intelectualizada. Eu, na verdade, já não estava conseguindo acreditar no que a Bíblia dizia. Eu já tinha me tornado uma pessoa, apesar de pastor, apesar de crente há muitos anos, eu tinha me tornado uma pessoa que relativizava a Bíblia, que dizia, bem, esse negócio aqui de milagre não é bem assim, porque isso daqui era a linguagem daquelas pessoas, naquela época, a gente tem que ler isso simbolicamente, mas eu achava que minha fé estava bem, eu achava que eu estava amadurecendo, quando na verdade eu estava esfriando. Esse foi o contexto no qual eu me encontrava. Eu não estava bem, mas eu não sabia disso. Eu precisava que Deus falasse comigo, mas eu não sabia disso também, e Deus encontrou uma maneira de falar comigo. É com base nesse contexto, e a partir dele, que eu quero ler com vocês o texto, esse grande texto, de Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim, o Senhor Deus diz através do profeta, portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Meus queridos, eu diria para vocês que o capítulo 2 inteiro da profecia de Oséias deveria ser lido por vocês, para que vocês entendam exatamente qual é o contexto em que essa grande palavra de Deus está sendo dita. Na verdade, eu gostaria que vocês lessem o livro inteiro do profeta Oséias, porque é um dos textos mais fortes que nós temos na Sagrada Escritura. Em poucos lugares, Deus fala com tanta força para mostrar o pecado do povo de Israel, que foi justamente o pecado de infidelidade espiritual em relação ao Senhor. O pecado de trocar o Senhor por outros deuses, que não eram deuses, falsos deuses, ilusões. Esse foi o pecado daquele povo, e Deus descreve esse pecado nesse livro com palavras fortes, com imagens fortes, mas também, em poucos lugares da Bíblia, aparecem tantas palavras fortes usadas por Deus para descrever o amor eterno que Deus tem por nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa infidelidade, um Deus que continua nos amando. Nós o abandonamos, nós somos infiéis a Ele, mas Ele nunca nos abandona. Se vocês olharem com atenção o capítulo 2 de Oséias, do versículo 2 ao versículo 13, vocês vão encontrar ali uma descrição do pecado desse povo. E basicamente o pecado
aqui das 10 tribos do norte, né? Oséias era um profeta das 10 tribos do norte, depois que houve aquela divisão entre as tribos do norte e do sul, após a morte de Salomão. Oséias era um profeta de Israel, das 10 tribos do norte, e o pecado desse povo, irmãos, foi o de substituir, de trocar Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, pelos falsos deuses ali daqueles povos que havia ao redor, dos cananeus, porque esses deuses dos cananeus eram deuses da fertilidade, assim chamados, não é? E o povo de Israel fez essa troca porque achou, bom, esses deuses vão nos dar mais prosperidade do que o nosso Deus tem dado, então vamos atrás deles, vamos adorá-lo, né? Esse foi o pecado do povo. Nós podemos resumir o que Deus vem dizendo aqui em Oséias capítulo 2, versículos 2 a 13, basicamente assim, Deus está dizendo assim, esse povo, fui eu que dei para eles tudo, fui eu que dei para eles o azeite, fui eu que dei para eles o vinho, fui eu que dei para eles o trigo, fui eu que dei para eles todas as riquezas, e eles acham que isso está vindo para eles através dos Baalins, eles acham que são os Baalins, os ídolos, que estão dando isso para eles, mas sou eu que os abençoo, e eles estão me ignorando. É isso o que o Senhor está dizendo. Para tornar a palavra profética ainda mais clara, Deus dá uma ordem ao profeta Oséias. Deus ordena que Oséias se case com uma mulher que era viciada em prostituição. Essa esposa de Oséias vai se tornar um símbolo da infidelidade do povo de Israel. E ao mesmo tempo Deus ordena a Oséias que perdoe a sua mulher toda vez que ela voltar, depois de ter traído, adulterado. Deus ordena a Oséias que receba a esposa de volta, porque Oséias está se tornando aqui um símbolo desse amor de Deus, que nunca nos abandona, e que mesmo quando nós o traímos, Ele permanece fiel a nós. Amados, o grande erro que a humanidade tem cometido, é justamente esse erro, de abandonar o Deus único e verdadeiro, por causa de falsos deuses. Nós trocamos, vejam bem, nós fomos criados por Deus, para vivermos para Deus, mas nós trocamos o verdadeiro Deus, porque nós preferimos seguir os nossos próprios caminhos, nós preferimos criar os nossos próprios deuses, feitos à nossa imagem e semelhança, e aí nós abandonamos o Senhor. Oséias 2, de 2 a 13, vai nos dar então um retrato disso, e eu acho que esse retrato está muito bem resumido no versículo 13, onde o Senhor diz, através do profeta, eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins, ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Lembrem que o ela aqui é uma referência ao povo de Israel, é o povo de Israel que está sendo simbolizado aqui, né, inclusive na figura da mulher do profeta, né? Agora vejam bem, nós temos aqui até esse momento uma descrição dos pecados desse povo, mas aí vem o versículo 14 do capítulo 2, e o versículo 14 é um divisor de águas, é um marco. O versículo 14 diz, portanto eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Se você continuar a leitura do capítulo, do versículo 15 em diante, você vai ver que a coisa muda. A partir do versículo 15, nós temos uma maravilhosa promessa de restauração do povo. É Deus dizendo, eu vou perdoar esse povo, eu vou restaurar esse povo, e eles vão ser felizes novamente. Então, que coisa fantástica, gente. Até o versículo 13, a descrição do pecado. No versículo 14, aquele Deus que podia simplesmente mandar o povo embora e dizer, vai, vocês são adúlteros, eu não quero mais nada com vocês. Deus diz, não, eu vou atrair esse povo, eu vou levar esse povo ao deserto, ali eu vou falar o coração dele, e a partir do versículo 15, Deus diz, eu vou restaurar vocês, apesar de tudo que vocês fizeram. Essa última parte do capítulo também pode ser resumida num versículo. Capítulo 2, versículo 15, Deus diz assim, ali devolverei a ela as suas vinhas. O que significa esse ali? Bom, o 14 disse, eu
a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O ali é o deserto. Então percebam, o que Deus está dizendo é o seguinte: ali, ou seja, no deserto, eu vou devolver a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor. A palavra Acor em hebraico significa problemas, o vale dos problemas, então. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. Meus irmãos, que grande texto, que grande capítulo, que grande mensagem. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar para vocês hoje. Nós estamos aqui diante dessa grande e eterna mensagem do amor inquebrantável do nosso Deus. O amor inquebrantável do nosso Deus. Eu acho muito interessante que no versículo 14 que a gente leu, todos os verbos têm Deus como sujeito. É Deus quem está agindo, é Deus quem está fazendo, né? Portanto, eis que eu a atrairei, né? Deus está dizendo, eu a atrairei, e a levarei ao deserto, é Deus o agente aqui, né? E lhe falarei ao coração. Por que eu estou frisando isso? Por que eu estou ressaltando o fato de que Deus é o sujeito em ação aqui, o sujeito de todos os verbos? Vejam bem, porque naquela situação, pensem aí a situação de um marido fiel que tem uma mulher adúltera, que troca esse marido o tempo todo por outros amantes, que se vende, que se prostitui. Pois bem, veja bem, assim como somente esse marido poderia, por um ato aí de graça e de misericórdia, não é? Perdoar a sua esposa. Vejam bem, ele não tem nenhuma obrigação de perdoá-la, ela é infiel em relação a ele. Mas assim como somente ele poderia decidir perdoar sua esposa infiel, da mesma maneira, somente Deus poderia tomar a iniciativa de ir na direção de uma humanidade que o abandonou. Somente Deus poderia tomar a iniciativa de ir atrás de um povo que o deixou de lado e de dizer: venham, porque eu vou perdoar vocês, venham, porque apesar de serem infiéis, eu vou receber vocês de volta, eu vou estender a vocês o meu perdão. Nós vamos encontrar essa verdade no Novo Testamento, espelhada num texto, vocês conhecem bem, como o texto de Romanos 5, versículos 6 e 8. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 5, versículos 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não havia justiça em nós, não havia mérito em nós só havia pecado, o pecado de abandonar o Senhor, mas mesmo assim, Ele nos amou. Meus queridos, como é que a gente qualifica um amor como esse? Como é que a gente descreve um amor como esse? Esse amor é inqualificável, não dá para qualificá-lo, não dá para dizer qual é a natureza dele, não dá para descrevê-lo. O povo se esqueceu da aliança com Deus, mas Deus não se esqueceu da aliança com aquele povo. Nós vamos encontrar uma situação muito parecida a essa vivida pelo Reino do Norte, que abandonou a Deus, também no Reino do Sul. Judá e Benjamim, as duas tribos que ficaram no sul, também elas abandonaram o Senhor, também elas foram adorar falsos deuses. E aí Deus fala palavras muito parecidas com essas faladas por Oséias no Reino do Norte. Deus fala no Reino do Sul através de Ezequiel. O capítulo 16 do profeta Ezequiel é uma longa descrição da infidelidade espiritual do povo ali de Judá e Benjamim, muito semelhante a essa infidelidade das 10 tribos do norte. Mas o versículo 60 do capítulo 16 de Ezequiel diz o seguinte: o Senhor fala através de Ezequiel: mas eu me lembrarei da minha aliança, feita contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Deus está dizendo as mesmas palavras, é o amor de Deus que nos alcança, apesar do nosso pecado, apesar da nossa infidelidade.
Talvez você esteja me ouvindo e diga para mim assim, mas Rui, peraí, você está exagerando um pouco, você está falando aí o tempo todo em pecado, a infidelidade do povo. Veja bem, eu estou aqui, eu levo a minha vida tranquila, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não adultero com ninguém, vou tentando ser uma pessoa correta, honesta, eu não estou achando que tenha tanto pecado assim na minha vida não. Meu querido, deixa eu te lembrar de uma coisa, o maior pecado que nós podemos cometer é não viver inteiramente para Deus. Entendem isso? Eu vou repetir, porque isso aqui é importante. O maior pecado que nós podemos cometer é não viver inteiramente para Deus. Não adianta você dizer que é uma boa pessoa, se Deus é apenas um detalhezinho na sua vida, um departamentozinho na sua vida, alguém que você visita de domingo, quando você vem para a reunião da igreja, né? Ora, Jesus não disse para a gente que o maior mandamento é aquele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Não é esse o maior mandamento? E o que significa isso? Significa, meu querido, que a sua vida inteira precisa ser do Senhor. Deus não pode ser apenas um departamento da sua vida, Ele tem que ser o centro da sua vida, Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Não conheço nenhum casamento em que o marido possa dizer para a esposa assim, não, eu amo você, você é importante para mim, mas você fica em casa aí, quando eu estou fora no trabalho, viajando, eu saio com outras mulheres, eu faço o que eu quero, porque a vida é minha, eu acho que é bom ser assim, e etc. Bom, eu duvido que alguma esposa aceitaria esse tipo de amor, não é? Eu duvido isso. Eu duvido. E da mesma maneira, Deus não aceita da gente uma entrega parcial. O que Deus pede da gente é uma entrega inteira da nossa vida. Então, meu querido, minha querida, se você não está vivendo inteiramente para Deus, você já está cometendo o maior pecado que você pode cometer. E o clamor da palavra de Deus hoje para você é o seguinte: venha para mim, se entregue para mim, viva para mim, e você vai conhecer a melhor vida possível. Amém, amados? Vocês estão me acompanhando? Sim? Porque vejam bem, queridos, quando eu penso no diferencial da fé cristã, quando eu penso, dizendo até melhor, quando eu me pergunto qual a força, onde está a força que atrai a gente na mensagem de Jesus? Quando eu penso nisso, a única resposta que me vem à mente é o amor. A força atrativa da mensagem de Jesus está no amor de Jesus. As religiões, todas elas, consistem em rituais, consistem em normas, em preceitos, consistem em moralismos, não é? Mas a fé cristã consiste em amor. Amor de Deus por nós, um amor que se entrega por nós e que vem em busca de nós, apesar de todo o nosso pecado. Agora, se Deus é esse Deus que nos ama, que está envolvido em vir atrás de nós, ainda quando a gente se afasta dele, ainda quando a gente não quer viver para ele, Deus vem nos buscar, Deus quer nos atrair para ele. Nós temos que entender uma coisa: Ele é quem vem ao nosso encontro, né? Como a gente já viu, Ele é o sujeito dos verbos ali, é Ele que toma a iniciativa, mas Ele precisa encontrar caminhos pelos quais nos alcançar, Ele precisa encontrar caminhos por onde Ele possa efetivamente nos atingir. O versículo 14 nos mostra quais são os caminhos que Deus usa, né, para falar ao nosso coração, como Deus nos fala efetivamente ao coração. Isso aparece muito claro no versículo 14, né? Diz o texto: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Primeira coisa que se destaca nesse texto, Deus diz: eu a atrairei. Essa mulher que está representando o povo de Israel, Deus está dizendo: eu vou atrair o povo, né? Eu a atrairei. Ora, o que é atrair? Atrair é despertar a atenção, é despertar o interesse. O povo havia sido atraído para falsos deuses com promessas de prosperidade. E agora, Deus quer atrair o povo de volta para Ele. Eu acho belíssimo como isso aparece colocado num outro profeta que também teve que lidar aí com a infidelidade do povo, que foi o profeta Jeremias.
No capítulo 31 do profeta Jeremias, versículo 3, a gente lê o seguinte, olha que texto belíssimo, gente. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, a ideia aqui é o seguinte, o profeta está vendo Deus de longe acenando, né? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Meus amados, que amor é esse? Que amor é esse? Com amor eterno. O que significa isso? Significa que antes que você, que está aqui me ouvindo e que tem nome, RG e CPF, antes que você existisse, Deus já tinha amado você. Deus já te amava antes de você existir, porque amor eterno é isso, não é? Não tem começo e não vai ter fim. Deus já te amava antes de você existir. Ele sabia tudo o que iria acontecer na sua vida, mas mesmo assim Ele dizia, eu vou atrair com benignidade, com bondade, essa pessoa para mim. Esse atrair de Deus, Ele pode assumir muitas formas. Porque nós somos pessoas diferentes, então Deus vai usar aquilo que é atrativo para cada um de nós, né? Pode ser, por exemplo, uma música, que de repente você ouve, te faz pensar em Deus, ou eventualmente te faz lembrar, né, da igreja. Pode ser uma lembrança, você se recorda aí de um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma avó, que tinha fé em Deus, e você olha para aquele exemplo e vê a sua própria vida, e aí você se sente atraído para aquilo. São várias as maneiras que Deus pode usar para nos atrair. Eu vou contar qual foi a forma que Deus usou comigo, porque talvez ela ajude você a entender a situação na qual o próprio Deus está hoje falando com você. Veja bem, no meu caso, Deus começou a colocar no meu coração saudade do coração que eu tinha na época da minha conversão. Me converti com 12 anos de idade, gente, em 1978. E eu me converti de verdade, eu me tornei apaixonado por Deus, eu não queria nem sair da igreja, de tanto que eu amava o Senhor, li a Bíblia inteira mais de uma vez, né? A Bíblia inteira, o Novo Testamento pelo menos 2 vezes, mas a Bíblia toda uma vez, no primeiro ano de conversão, tamanha a minha paixão por Deus. Eu comecei a me lembrar desse coração que eu tinha e que eu perdi. Vejam, eu disse no começo, eu passei por um período de esfriamento da fé. E o que eu perdi nesse período foi justamente aquele coração daquele menino de 12 anos de idade, apaixonado pelo Senhor. Eu perdi aquilo. Deus começou a usar músicas antigas, cristãs, que eu cantava naquela época, nos meus 12 anos de idade. Deus começou a usar aquilo para me chamar de volta. Me lembro muito bem de uma ocasião, isso aqui foi anos antes da experiência do diagnóstico do câncer. O diagnóstico veio só em dezembro de 2019. Anos antes, eu creio que em 2016 ou 2017, eu me lembro de uma noite de sábado. Eu fui levar meu filho ali no Jardim de Abril, na casa de uma colega de escola dele, porque havia um aniversário ali. Então eu fui lá, levei meu filho, deixei meu filho na casa da colega dele e estava voltando para casa. E nesse processo de voltar para casa, eu lembro que eu passei em frente a uma igreja evangélica, uma igreja, se eu não me engano, das Assembleias de Deus. Estava fechada, já estava com as luzes apagadas, tudo, mas graças a Deus pelos irmãos da Assembleia de Deus. Eu pensei o seguinte, bom, me veio na mente, né, naquela hora, agora essa igreja está vazia, o prédio onde os irmãos se reúnem, né, a igreja é o povo, mas o prédio está vazio agora, mas amanhã cedo, eu pensei, amanhã cedo vai estar cheio, porque os crentes da Assembleia de Deus são assim, eles vão estar na escola dominical de manhã, tem a oração antes da escola dominical, tem a escola dominical, depois vão se reunir para evangelizar à tarde, depois de noite eles vão estar no culto, assim, crente da Assembleia de Deus é isso, é passar o dia inteiro na igreja. Gente, isso era o que eu fazia em 78, esse era o meu domingo, né? Ia para casa para almoçar depois da escola dominical, voltava para a igreja, evangelismo em favela à tarde, evangelismo no Largo de Osasco às 6:30 da tarde, voltava para o culto à noite, esse era o meu domingo, coração abrasado para Deus. Eu pensei em tudo isso, eu lembrei de tudo isso, meu coração doeu, porque eu olhei para mim e falei, cadê esse coração? Não está mais aqui, eu não sou mais a mesma pessoa. Vejam isso, anos antes do episódio do câncer. E aí eu me lembrei de um cântico, né? Está cheio de gente aí achando que eu vou cantar, mas eu não vou cantar não, tá?
Não vou. Eu me lembrei de um cântico, que eu cantei muito, talvez alguns de vocês conheçam. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar, e agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Gente, quanto eu cantei esse cântico, eu cantava com os irmãos, a gente saía de madrugada, de sexta para sábado, e ia cantar na janela dos irmãos, lá um irmão com violão, a gente cantava, acordava o irmão que estava dormindo, depois orava, nem entrava na casa, né? Cantava, orava e ia procurar uma outra casa de alguém, para fazer a mesma coisa. Gente, eu lembrei desse cântico, e aí eu comecei a cantar ali dentro do carro, sozinho, no volante, voltando para casa. Comecei a cantar com essa minha voz desafinada, comecei a chorar, e eu chorava porque eu não via mais em mim esse coração. Mas mesmo assim, eu continuei, eu não mudei, eu estava com o coração duro, na verdade. Talvez isso aconteça com você, de repente uma lembrança, de repente uma memória, de repente um cântico, isso desperta em você alguma coisa e você reconhece: eu não sou mais o mesmo. Eu já amei a Deus no passado, agora eu não amo mais. É a voz do Senhor tentando atrair você. Preste atenção na voz do Senhor, não deixe de ouvir essa voz. Agora o versículo continua nos mostrando a estratégia de Deus para falar ao nosso coração. Diz aqui: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto. A levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Para entender, eu recordo novamente o contexto do profeta, né? Israel está sendo comparado a uma mulher que foi infiel, uma mulher que abandonou seu marido, uma mulher que está fascinada pela malícia, pela lascívia, pela prostituição, uma mulher cujos ouvidos estão cheios dos barulhos do mundo, o som das festas, o som dos rituais pagãos, não é? É essa a situação do povo de Deus. E Deus está se perguntando: como é que eu faço para falar com essa pessoa? Como é que eu faço para falar com esse povo? Do jeito que ela está, ela não vai me ouvir, então eu vou atraí-la e vou levá-la para o deserto. E ali no deserto eu vou conseguir falar com ela. Como é que Deus pode falar com um coração que está ocupado com as distrações desse mundo? Muitas vezes, para nos falar ao coração, Deus precisa nos levar ao deserto. Precisamos ser afastados do barulho, das distrações, das certezas até, aquelas certezas que a gente tem às vezes, né, que não são de Deus, de tudo aquilo que esconde da gente, na verdade, as nossas reais necessidades. Eu não sei se vocês percebem, mas as pessoas costumam se dopar muito. Entendem? Dopar, ficar dopado, né? As pessoas costumam se dopar muito. Às vezes elas se dopam com coisas boas, né? Família, trabalho. Família e trabalho são coisas boas, mas se você usa isso para se dopar, para preencher aí um vazio que tem na sua vida, que nem outros usam tomar uma bebedeira, por exemplo, para esquecer de si mesmo, então você está se dopando, apesar de ser com coisas boas. Outros se dopam com coisas ruins, com práticas imorais, com vícios, mas a tentativa é a mesma, não é? Se distrair daquele vazio que na verdade tem dentro da pessoa. Deus precisa então nos levar ao deserto, Ele precisa tirar de nós essas coisas que estão nos dopando, para que a gente compreenda o lugar em que nós nos encontramos. O que é o deserto? O deserto pode ser muitas coisas, dependendo da nossa realidade. Para um, o deserto pode ser a falência. A empresa quebrou, acabou. Para outro, é o desemprego. Para outro, pode ser a doença e o sofrimento de um ente querido. Para outro, como foi no meu caso, pode ser aquela doença que aparece de repente e que te pega de surpresa. De repente, silenciam as vozes do mundo, aquele barulho, aquela algazarra das festas pagãs, desaparece do nosso ouvido, porque nós fomos levados ao deserto. Aquilo que nos dopava, a gente não tem mais.
e a gente se vê sozinho no meio do deserto. Pois bem, no deserto, Deus nos fala. Amém? Vocês não entenderam o que eu falei. Eu vou falar de novo, porque é importante. No deserto, Deus nos fala. Ali, finalmente, aleluia, ali, finalmente, com o nosso coração livre daqueles barulhos todos, a gente consegue ouvir a Deus. Gente, o deserto não é um lugar fácil. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, descreve o deserto que o povo de Israel atravessou na ida do Egito para a terra prometida. Olha só a descrição. Deuteronômio 8,15, aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura. É legal estar num lugar assim? Não. É agradável um lugar assim? Não. Mas é o deserto. E o ponto aqui é, no deserto Deus nos fala. Bom, eu posso falar sobre isso com autoridade, porque eu conheci o deserto. Deus precisava falar comigo, mas eu estava muito cheio de mim mesmo, eu estava muito cheio da minha arrogância intelectual, eu estava muito cheio das minhas ideias, e aí veio o câncer de nasofaringe em estágio 2, com metástase, tratamento, quimioterapia pesada, carga máxima de radioterapia. Aquele momento que foi tão difícil para todos nós, o primeiro semestre da pandemia, primeiro semestre de 2020, certamente foi até hoje o pior e o mais difícil momento que eu, a minha esposa e o meu filho atravessamos. Foi difícil para nós. Nós três sofremos muito. Meu filho sofreu muito. Do jeito dele, meu filho é muito introvertido, introspectivo, mas eu sei, os olhos dele diziam isso, o quanto ele estava sofrendo por minha causa. Minha esposa recebeu uma graça toda especial de Deus. Eu nunca vi ela fraquejar um instante sequer. Enquanto eu estava me sentindo na poeira, eu olhava para ela e eu via fortaleza nela. Que mulher de Deus, que força que Deus colocou nela. Agora, meus queridos, tudo isso porque lá na cadeira de quimioterapia e na mesa de radioterapia, eu precisava ficar em silêncio para ouvir Deus de novo. E foi isso que aconteceu. Primeiro na cadeira de quimioterapia, porque o meu tratamento foi assim, primeiro a quimioterapia, várias sessões, cada uma com 6 horas de duração, na semana seguinte uma mais breve com 2, mas isso se repetindo, né? Depois, da metade em diante do tratamento, a radioterapia, como eu disse, 35 sessões, todo dia eu ia ao hospital do servidor público, passava mais ou menos 2 ou 3 horas lá, para receber 10 a 15 minutos de radiação, aqui no pescoço, no lugar onde estava o meu tumor, para atingir o tumor que estava atrás do nariz, aliás, né? Naquela cadeira de quimioterapia eu comecei a ouvir Deus de novo. Deus me mostrou, com muita ternura, mas também com muita firmeza, Deus me mostrou como eu estava longe dEle, no meu coração. Olha que coisa, não saí do meio da igreja, não deixei de ser pastor, mas estava longe de Deus. Na mesa de radioterapia, eu aprendi de novo a orar. Eu tinha deixado de orar. Eu passava tempo sem orar. Como é que pode um cristão que não ora? Né? Acho que por isso mesmo eu não tinha ânimo, às vezes, nem para vir à reunião. Né? Silas sabe disso, Anésio sabe disso. Quantas vezes eu usava a própria universidade como desculpa para não vir aos cultos. Eu estou cheio de trabalho, está difícil, tal. Difícil nada, era coração gelado mesmo. Será que não é essa a sua situação? Foi a minha. E aí Deus me fez recordar o coração que eu tinha quando me converti aos 12 anos de idade. Ele fez eu recordar como eu orava aos 12 anos de idade. E lá na mesa de radioterapia, para quem não conhece isso, espero que a maioria nunca venha conhecer,
Como eu tinha que receber radiação no pescoço, primeiro foi confeccionada uma máscara. Essa máscara devia prender a minha cabeça na mesa, eu ficava deitado, de tal maneira que eu não conseguisse mexer a cabeça, porque havia uma marcação e a radiação tinha que penetrar sempre pelo mesmo ponto, precisamente. E era assim, dia após dia, dia após dia. E ali deitado, sem poder abrir a boca, sem poder mexer a cabeça, eu comecei a cantar salmos para Deus de novo. Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E Ele me tirou de um lamaçal, de um poço de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor, e glorificarão o nome do Senhor. Pronto, eu estava ali orando e cantando o Salmo 40, orando e cantando o Salmo 23, quando eu não me lembrava mais de um salmo, eu mesmo fazia salmos para Deus, eu começava a orar em linguagem sálmica, eu imitava Davi, e eu estava ali pronto, Deus estava olhando e dizendo, está vendo, você está aprendendo de novo, você está voltando para o lugar onde eu quero você. Não foi apenas isso, até das coisas nas quais eu tinha deixado de acreditar, por causa da minha má teologia. Nem toda teologia é má, mas existe má teologia, e foi a má teologia, por exemplo, que me levou a não crer mais em milagres, né? Está cheio de gente por aí que tem essas más teologias hoje em dia, cuidado. Pois bem, até mesmo isso, né? Eu tinha deixado de acreditar no poder curador de Deus, eu tinha deixado de acreditar que Deus poderia simplesmente intervir e curar uma pessoa de uma doença. Até mesmo nisso, Deus foi misericordioso comigo, porque foi isso que Ele fez comigo. Como é que foi isso? O câncer foi vencido através do tratamento. Eu estou já agora, graças a Deus, no meu 4º ano, entrei no meu 4º ano de acompanhamento, do 4º para o 5º ano, isso quer dizer que o ano que vem eu encerro essa trajetória. Graças a Deus, nenhuma evidência em todo esse tempo de acompanhamento, nenhuma evidência do tumor, ele desapareceu, ele cicatrizou. Agora, a questão aqui é que Deus usou o tratamento médico para me curar. Deus usou a quimioterapia e a radioterapia, porque Deus é assim. Deus escolhe as ferramentas que Ele quer usar quando Ele quer intervir na nossa vida. Ele me curou através do tratamento médico. Mas Deus precisava me mostrar também o poder que Ele tem para curar sem tratamento médico. E aí aconteceu o que eu vou contar agora. Eu estava já quase no final da minha radioterapia, quando estava numa semana ali que o Silas, meu amigo, ele tinha se oferecido para me levar ao hospital. Deixa eu explicar isso melhor, eu preciso fazer uma menção aqui aos meus amigos e ao papel que eles tiveram. Não vou poder falar de todos, amigos e parentes que me apoiaram, oraram por mim, enfim, estavam sofrendo junto comigo. Vou mencionar alguns aqui de forma representativa. Então, você que chorou comigo e orou por mim, se sinta representado aqui, por favor. Eu me lembro do Anésio, assim que saiu o meu diagnóstico, eu contei para ele. O Anésio um dia me pegou em casa no sábado de manhã, me levou para o centro de São Paulo, me levou na melhor chapelaria de São Paulo e me comprou 3 bonés. Esse boné que vocês estão vendo aqui, é um dos bonés que o Anésio me deu. E ele me disse assim, é para você não ter que repetir, você vai um dia, cada dia você vai com um boné diferente, né? E aí ele comprou um chapéu para ele também, não, é para estar junto com você nisso, né? Botou lá o chapéu na cabeça também. Que grande amigo. Lorival vinha lá em casa, não dava para subir por causa da pandemia, né? Ainda mais eu, que estava com a imunidade lá no calcanhar, né? Eu tinha que fugir de pessoas, né? E, gente, desculpa, passar por um deserto como esse já é difícil. Passar por um deserto como esse na pandemia é mais difícil ainda. Vocês concordam comigo? Não poder ver as pessoas, não poder receber um abraço, difícil pra caramba. Lorival ia lá em casa e levava bolo para mim, bolo de limão. E dizia assim, Rui, eu orei sobre esse bolo aqui, você vai comer esse bolo e vai ser abençoado. Queridos, eu não podia engolir nem água direito. Eu estava na fase da radioterapia, minha boca era só ferida. Eu passei 5 semanas
comendo apenas sopa líquida, porque eu não podia mastigar nada. Mas esse meu irmão me leva um bolo de presente. E um dia, o Lorival me manda uma mensagem. E na mensagem de WhatsApp. E na mensagem ele diz assim, para mim, ele escreveu assim: Rui, se eu pudesse, eu fazia a radioterapia no seu lugar. Quando eu li isso, eu estava na cozinha da minha casa, eu encostei no armário e comecei a chorar. Porque eu disse para mim mesmo, o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é verdade, é para valer. Porque se um homem, que nem eu, fraco que nem eu, pode dizer para mim, que gostaria de estar no meu lugar, sofrendo no meu lugar, para que eu não sofresse, isso é ser como Jesus, isso é viver o exemplo de Jesus. Gente, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a verdade. O Silas vendo o cansaço da Silene não aguentava mais, todo dia me levando na radioterapia, acordando às 5 da manhã. Uma das bênçãos da pandemia para a gente é que, louvado seja Deus por isso, porque a gente saía de casa, aqui no centro de Osasco, e chegava ali na Avenida Ibirapuera, no Hospital do Servidor Público, em 20 minutos. Isso num dia normal seria impossível, na pandemia não tinha tráfego, né? Não tinha trânsito. Mas a Silene não aguentava mais. Um dia o Silas se ofereceu, falou: Silene, deixa que eu levo o Rui. E aí ele passou uma semana me levando, todo dia, me pegava em casa, me levava, eu não conseguia dirigir. E numa dessas ocasiões em que o Silas me levou, já era mais ou menos a 27ª ou a 28ª sessão de quimioterapia, seriam 35 no total. Eu estava com a pele do pescoço bastante ruim, né? A carga de radiação vinha toda desse lado, havia uma série de cuidados que eu tinha que fazer, eu tinha que passar creme, eu tinha que fazer várias vezes ao dia, com pressa, com chá de camomila morno, para, de alguma maneira, aliviar a situação da pele do pescoço, porque se aparecesse uma lesão, se aparecesse uma rachadura, eu teria que suspender a radioterapia, e eu não queria isso, gente, eu estava tão perto do final. Eu fazia, eu me cuidava, mas um dia eu chego para a radioterapia e a pessoa responsável olha para mim e diz assim: a sua pele está muito ruim. Hoje a gente vai fazer, mas se a sua pele continuar assim amanhã, nós vamos ter que suspender a radioterapia até a sua pele melhorar, porque tem um risco de infecção muito grande. Eu voltei para casa com mais essa, meu Deus, agora vai interromper, eu queria que acabasse. Eu voltei para casa desanimado. Minha esposa tinha ficado em casa naquele dia, graças ao meu querido amigo. E a Silene estava lá na área de serviço do nosso apartamento, lavando máscara. Vocês lembram disso? Lavar máscara, lembram? Vocês querem coisa mais da pandemia do que isso, né? Lavar máscara, né? Silene estava lá lavando máscara e estava orando. Minha mulher é uma mulher de oração. Eu brinco, mas é a verdade quando eu falo, eu tenho que suar muito para orar mais do que ela. Minha mulher estava orando em línguas estranhas. E à medida que ela orava em línguas, o Espírito Santo deu a ela interpretação do que ela estava falando, nas línguas em que ela estava orando. E a mensagem era a seguinte, o Senhor dizia assim: enquanto a máquina faz o trabalho dela, eu faço o meu. Ela não sabia do diagnóstico lá, não sabia do que a chefe da equipe tinha falado. Quando eu cheguei, eu já fui contando, a responsável disse que amanhã, continuar assim, não vai dar, porque está muito ruim, pode dar infecção e tal. Aí a Silene me contou a palavra que Deus tinha dado a ela. Mais uma vez, eu encostei no armário da cozinha, como eu chorei naquela cozinha nesse semestre, gente. Eu encostei no armário da cozinha e chorei de novo. E aí a Silene falou para mim assim: vai fazer sua compressa, vai lá cuidar disso. E eu fui, como eu fazia todo dia. Peguei lá minha toalhinha com chá de camomila, sentei na frente na sala ali, enfim. Dia seguinte, o Silas de novo me pegou em casa, eu voltei para o hospital. A mesma mulher que tinha me dito no dia anterior que se eu continuasse daquele jeito não ia poder fazer, ela olhou a pele do meu pescoço e falou: peraí. Chamou o pessoal da equipe e disse assim para eles: ontem a pele desse senhor aqui estava praticamente em carne viva. E eu disse para ele: se continuar assim hoje,
não vai dar para fazer, vai ter que suspender. Agora, olha a pele dele, está que nem pele de bebê. Vai entender isso. Pessoas céticas podem dizer, mas se Deus pôde curar a pele do seu pescoço, por que Ele não te livrou de tudo isso e não te curou de uma vez só do câncer? Deus estava dizendo para mim assim, está vendo, Rui, como eu posso curar? Está vendo como eu posso, se eu quiser, intervir na vida de alguém e curar alguém? Deus me fez passar por todo o tratamento do câncer, mas Ele me mostrou que Ele continua sendo um Deus, que quando é parte do seu propósito, Ele pode sim curar de qualquer doença, assim como Ele curou a pele do meu pescoço. Meus queridos, foi devagar, não foi de uma hora para outra, mas no deserto do tratamento contra o câncer, Deus mudou meu coração. Eu senti de novo em mim aquele coração tenro de fé que eu tinha em 78. Agora, com a maturidade de quem viveu muito e sabe o que deve evitar. Eu voltei a amar a Deus com sinceridade, eu voltei a amar a Bíblia e a acreditar na Bíblia. Eu acredito em tudo o que a Bíblia diz, de capa a capa, sem racionalizar, sem procurar explicações, sem suavizar. Eu creio na palavra de Deus, como eu cria aos 12 anos de idade. Voltei a amar Jesus com aquele coração. Preciso contar mais isso, eu sei que eu passei do horário, eu peço a paciência de vocês, serei breve. Na Semana Santa de 2020, isso foi em abril, naquele ano, o tratamento estava na metade já. Eu estava em Campinas, nesse lugar, na casa do meu amigo. Eu estava em semana de quimioterapia, então tinha que estar ali. E Silene um dia de manhã me pede, fala para mim, vamos comigo até o mercado. Precisava comprar algumas coisas para casa. Eu não podia entrar no mercado, é claro, Estava, como eu disse, com a imunidade lá no calcanhar. Ela com várias máscaras, porque ela botava várias máscaras, porque se ela ficasse doente, o que seria de mim, Com várias máscaras, ela entrou no mercado para fazer a compra. E eu estava ali, ouvindo uma canção, um cântico cristão, dentro do carro. De manhã cedinho eu tinha lido no Evangelho, eu tinha voltado a fazer meu devocional. Eu tinha lido no Evangelho aquela passagem em que Jesus diz aos discípulos, na última ceia, Ele diz, um de vocês vai me trair. E vocês lembram, Judas pergunta para Ele, mestre, acaso serei eu? E Jesus olha para Judas e diz, tu disseste, É isso mesmo, vai ser você. Eu tinha lido essa passagem, ela estava na minha mente, no meu coração. E enquanto eu ouvia aquela canção, eu sou grato a Deus pela vida do Bob Fitts até hoje, esse irmão querido que mora lá no Havaí. Era uma canção dele que eu estava ouvindo, chamada He is Lovely, Ele é amável. Uma canção que descreve Jesus. Enquanto eu ouvia aquela canção, eu vi no meu espírito, eu vi a última ceia, eu vi Jesus sentado com os discípulos dizendo, um de vocês vai me trair. E no momento em que Judas disse, mestre, acaso serei eu? Eu vi o olhar de tristeza de Jesus, quando Jesus olhou para Judas e disse, é você. Eu vi o olhar de Jesus, ali como nunca antes na minha vida, eu compreendi a dor do coração de Jesus por todos nós, ali como nunca antes na minha vida, eu compreendi a intensidade do amor com que Jesus nos ama. E aí eu comecei a chorar. Chorei que nem uma criança, eu chorei como nunca eu tinha chorado na minha vida inteira. A Silene voltou para o carro, ficou assustada, eu falei, não, fica tranquilo, é Deus falando comigo. E aí nós voltamos para casa na estrada, era um mercado numa cidadezinha próxima, voltamos na estrada, chorando, Deus me deu ali um batismo de amor, Ele restaurou ali o meu amor por Ele. Meus irmãos, entendam uma coisa, eu jamais conseguiria aquecer novamente meu coração para Deus, eu jamais conseguiria fazer isso, meu coração estava gelado, eu não tinha forças para mudar isso, você também não tem forças para mudar, mas quem mudou meu coração foi Deus, quem aqueceu meu coração foi Deus, e quem vai aquecer o seu coração é Deus também. Aleluia. Eu vou concluir.
Eu disse que Oséias 2,14, nesse capítulo, é um divisor de águas. O deserto não é uma coisa fácil, mas quando se trata do deserto para o qual Deus nos atrai, ele sempre vai ser uma bênção na nossa vida. Os versículos 14 e 15 de Oséias 2, portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali devolverei a ela, ali no deserto, devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor, o vale dos problemas, uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. Gente, esse texto é verdadeiro, porque eu vivi ele integralmente. Ali no meu deserto, Deus me devolveu as minhas vinhas, a vinha do amor por Ele, a vinha de um coração entregue a Ele, de uma vida dedicada a Ele. O vale dos problemas, para mim, foi uma porta de esperança. Assim como diz aqui, ali ela me responderá como nos dias da infância. No meu deserto, Deus me levou de volta para os dias da infância da minha fé, e me deu aquele mesmo coração que eu tinha quando eu me converti para o Senhor. O deserto, o vale dos problemas, se tornou para mim um lugar de esperança. Então, meu querido, se Deus está te conduzindo ao deserto, como Ele fez comigo, não tema o deserto, porque dias melhores virão. Foi o que aconteceu comigo e é o que vai acontecer com você. No deserto, você vai receber de Deus de novo as suas vinhas. Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou na vida da minha mulher, gente. Minha mulher que nunca tinha o coração esfriado para Deus, né? Alguém pode dizer, nossa, mas por causa do Rui ela passou por tudo isso, coitada, né? O coração dela nem estava frio. Meus irmãos, o que Deus fez com a minha esposa nesse tempo, Deus tirou dela fontes que ela nem sabia que ela tinha, fontes de fé, fontes de palavra de Deus. Minha mulher escreveu 3 livros depois dessa experiência. Cartas de Deus para uma mulher nasceu das meditações dela ali no corredor da quimioterapia. Novas cartas de Deus para uma mulher que ela escreveu depois também. Deus ainda me escreve, que foi o 3º livro, também. Foi Deus quem fez isso. Essas são as nossas vinhas. O nosso ministério mudou. Deus fez isso em nós. E se Deus fez isso em nós, Ele pode fazer isso na sua vida também. Portanto, não tenha medo do deserto. Talvez a sua situação, e eu estou terminando, talvez a sua situação seja daquela pessoa que nunca ouviu falar do amor de Deus. Talvez até você tenha vindo aqui hoje porque o coral, né, gente do coral te convidou, você é amigo de alguém, você nunca ouviu falar do amor de Deus, nunca entregou sua vida ao Senhor, mas você sabe que agora, nesse momento, você está num deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está atraindo você, Deus está querendo falar com você, dê ouvidos à voz dEle. Se você acreditar no Senhor, se você entregar sua vida a Ele, Ele vai fazer desse deserto o melhor lugar da sua vida, o lugar da bênção sobre a sua vida. Se entregue a Ele. Agora, talvez a sua situação seja muito parecida com a minha. Eu já conhecia Deus, eu já era cristão, eu já tinha experimentado o que é amar o Senhor. Talvez esse seja o seu caso, né? Deus precisou atrair você ao deserto para que você pare um pouco e dê ouvidos a Ele. De repente o seu coração ficou frio, como aconteceu comigo. Pois bem, volte-se para o Senhor e deixe que o Senhor aqueça novamente o seu coração. Se Deus está nesse deserto, esse vale dos problemas vai ser para você uma porta de esperança. Eu sou sincero em dizer uma coisa, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Rui, nós temos o poder de fazer isso. Você pode voltar para 2019, antes da sua doença, não ter a doença e continuar exatamente como você estava lá em 2019. Você quer? Eu diria não, eu não quero voltar. Eu agradeço a Deus pelo câncer que eu tive, porque esse câncer foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu sei que isso é chocante para você, mas eu vou repetir, o câncer foi uma bênção de Deus na minha vida, porque onde eu estou agora, eu estou muito melhor do que eu estava antes dessa doença. Então eu entendo o salmista, quando ele diz, por exemplo, no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição,
para que aprendesse os teus decretos. Me fez bem. Tem uma verdade aqui que a gente não pode esquecer quando trata desse assunto. A palavra do Senhor diz para a gente em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não importa o que você vai passar, não importa o que você vai atravessar, o seu deserto pode não ser a doença, pode ser um outro, mas não importa. Quando Deus está em nossa vida, meu irmão, minha irmã, não há acasos. O que há é um Deus que trabalha, que se serve de todas as coisas, sempre para o nosso bem. É isso. Agora talvez você diga, e aí eu me dirigiria a um terceiro grupo de pessoas aqui. Primeiro eu falei para aqueles que nunca se converteram, depois eu falei para quem já é convertido, mas está nesse momento aí precisando ouvir a voz de Deus. Agora eu quero falar com aquela pessoa que vai me dizer assim: Rui, tudo bem, eu entendi, você conseguiu compreender a razão do seu sofrimento, ok, mas veja, eu estou numa situação onde não tem nada errado com a minha vida, meu coração está legal com Deus, está quente para o Senhor, eu amo o Senhor, eu não mudei, não aconteceu comigo o que aconteceu com você, e no entanto eu estou num deserto, e eu não entendo a razão desse deserto. Essa vai ser a minha última palavra e é muito importante, preste atenção. Meu querido irmão, minha querida irmã, toda forma de sofrimento neste mundo, seja doença, seja qualquer outra forma de sofrimento, é alguma coisa que pertence a este mundo caído em pecado. Vocês entendem isso? Por causa do pecado de Adão e Eva, nós estamos submetidos a essa situação. Vejam bem, na criação original, antes da queda de Adão e Eva no pecado, nada disso existia, não havia doença, não havia sofrimento. No futuro, quando Deus finalmente redimir completamente o universo, né, quando Deus operar completamente a redenção do universo, aquilo que a Bíblia chama de os novos céus e a nova terra, também não haverá mais doença, dor e sofrimento. Veja o que diz Apocalipse 21, versículo 4, esse é o último versículo que eu vou ler, eu peço que você fique em pé comigo já. Apocalipse 21, 4 diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai ser assim um dia, mas até lá, a gente tem que conviver com uma realidade, onde a gente fica doente, onde a gente sofre perdas. Mas veja bem, a mesma verdade que valeu para mim, vale para você. Talvez você não esteja precisando de uma disciplina de Deus, como eu precisei, mas a mesma verdade que valeu para mim, vale para você. Ainda que você não compreenda a razão do seu sofrimento, ainda que você só vá compreender a razão do seu sofrimento lá na eternidade, você sabe, você tem fé, você sabe que Deus continua agindo através de todas as coisas para o seu bem. Coloque a sua fé nessa promessa e você vai receber a vitória do Senhor. Você vai passar pelo deserto e vai ser aprovado por Deus, porque você vai encontrar a fidelidade de Deus no deserto que você está atravessando. Última imagem que eu acho que vai ajudar a fixar muito o que eu estou dizendo. Um pastor foi visitar uma família. Isso é verdade, aconteceu mesmo. Um pastor foi visitar uma família, encontrou lá a família, a esposa, a mãe da família estava bordando uma colcha. Já viram alguém bordando? Já viram? Geralmente as bordadeiras usam uma estrutura, às vezes circular, né, chamada de bastidor, que é para fixar o pano, e aí elas vão bordando, né? Então a pessoa que está bordando, ela está olhando ali o desenho que está riscado, o desenho que vai ser feito, mas a pessoa que está olhando do outro lado, ela vê o avesso do bordado. Pois bem, o pastor olhou do outro lado, né, viu ali o avesso do bordado e falou para mim: irmã, esse negócio aí está ficando muito estranho, não estou vendo, não estou entendendo aí nenhuma forma nesse desenho. A irmã só deu uma risadinha e não respondeu para o pastor. Passado algum tempo, o pastor foi visitar aquela família de novo, e aí a irmã pediu licença e
chamou o pastor, levou ele até um quarto ali onde estava, em cima da cama, a colcha que ela tinha bordado, e disse para ele assim: ó pastor, esse é o desenho que o senhor não pôde entender, porque estava olhando do avesso, olha só agora, olha do lado direito, você vai ver o desenho que eu fiz. Meu querido, minha querida, nesta vida, a gente vê apenas a parte de trás do bordado, a gente vê apenas o avesso do bordado que Deus está fazendo, mas na eternidade, nós vamos olhar o bordado pelo lado direito, e aí a gente vai ver, e a gente vai apreciar a beleza do desenho que Deus fez na nossa vida. O que é preciso ser feito para que a gente viva isso? Confie em Deus, apenas isso. Aquilo que Ele fez por mim, Ele vai fazer por você também. Amém? Curve sua cabeça comigo, eu quero orar com você agora. Pai, agradecemos ao Senhor, em primeiro lugar, pela fidelidade do Senhor. O Senhor não desiste de nós, mesmo quando somos infiéis, Pai, o Senhor não nos abandona, e o Senhor nos chama o tempo todo, o Senhor tenta nos atrair. Quando preciso, o Senhor nos leva até para o deserto, mas o Senhor encontra uma maneira de falar ao nosso coração. O Senhor fez isso na minha vida, e eu peço que o Senhor faça isso na vida daqueles meus irmãos e irmãs que carecem disso agora. Eu oro por aqueles que nunca te conheceram, Pai, mas estão percebendo que estão num deserto, que eles entendam agora que o Senhor está atraindo a eles, porque o Senhor deseja trazê-los para uma vida muito melhor, uma vida vivida aos teus pés. Aqui estão aqueles e aquelas, Pai, que de repente, em algum momento da trajetória, ficaram com o coração frio. O Senhor, Pai, é poderoso para fazer com eles aquilo que o Senhor fez comigo. Como o Senhor aqueceu meu coração de novo, eu peço, aquece o coração dos meus irmãos e irmãs novamente. Usa esse deserto para trazer esses queridos de volta a uma vida profunda com o Senhor. E Pai, aqueles que sentem que não precisam de disciplina, não se trata de disciplina do Senhor, mas estão aí perplexos porque não entendem a razão da sua dor, mostra a eles que o Senhor é um Pai confiável, e que mesmo quando a gente não entende, a gente pode continuar caminhando com a nossa mão sendo segura pela tua. Faz isso, Pai, aplica essa verdade, faz essa palavra produzir fruto nesses corações, e que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor falou com você? Falou com você hoje? Você pode aplaudir o Senhor por isso então? Ele é digno.